O que a célula cabeluda falou para o cabeleireiro? Mitose. Mitose. Ah, a piada não tem graça nenhuma, mas é muito importante que você entenda o que é a mitose. O que é a mitose, gente? Em termos biológicos, mitose nada mais é do que uma clonagem, cara. Uma clonagem natural, onde uma célula se divide, gerando duas novas células geneticamente iguais. Então, mitose é uma célula formar duas células iguaizinhas. Onde que acontece mitose no meu corpinho? Acontece na minha pele? Sim! Acontece no meu fígado? Sim! No meu osso? Sim! Acontece nas minhas células corpóreas, nas minhas células somáticas. Então a mitose ela ocorre no corpo inteiro, garantindo o crescimento do corpo, a reposição de células perdidas. E se tratando de algum organismo unicelular, um protozoário, por exemplo, a mitose, para ele, pode ser até uma mitose reprodutiva, onde ele vai estar, um ser unicelular sofrendo mitose e gerando dois protozoários que são geneticamente iguais, que são geneticamente idênticos, Então seria uma reprodução assexuada. Mas, pra gente, não é para reprodução, pra gente a mitose é para poder renovar as células do nosso corpo. A mitose, gente, essa clonagem, é um processo dividido em 4 fases principais, que são a prófase, metáfase, anáfase e telófase. Guarda, tá? Para você guardar, pensa em prometaana telofonar, prometaana telofonar, prometaana telofonar. Como assim, Odinha? Prófase, metáfase, anáfase, telofonar, telófase. Entenderam? Agora, você tem que ter uma ideia do que acontece em cada uma delas. E aí, bora dar uma olhadinha aqui. Na prófase, a célula está entrando na divisão. Então, observa que esse desenho mais parece uma célula intérfase, uma célula que não está dividindo ainda. Por quê? Porque na prófase, o material genético que está mais frouxinho, na forma de cromatina, ele vai se enrolar, ele vai se espiralizar, formando os cromossomos. Então, aqui a gente observa a espiralização da cromatina em cromossomos. O nucleolo, que é a parte que armazena RNA ribossomal, o nucleolo, bem como a carioteca, a membrana nuclear, desaparecem. Então ocorre o desaparecimento do nucleolo e da membrana nuclear. E para fechar, os centríolos, essas estruturas que vão ser importantes para a divisão, eles migram para os polos da célula. Então, de novo, prófase, cromatina se espiraliza em cromossomo, desaparecimento do nucleolo e da membrana nuclear, migração dos centríolos para os polos da célula. Beleza? Metáfase, metáfase, lembra metade, porque aqui os cromossomos, que se duplicaram antes da divisão, eles ficam alinhados na metade da célula. Então observa que essa célula aqui, para facilitar, eu desenhei com 1, 2, 3, 4 cromossomos, Eu desenhei ela, 2N igual a 4, com material genético duplicado. Entenderam a contagem? 1, 2, 3, 4 cromossomos. Então, na metáfase, os centríolos já chegaram aos polos e formam as chamadas fibras do fuso, que vão ao meio da célula para separar o material genético. Então, os centríolos estão nos polos. E se os centríolos estão nos polos, gente, compara isso com o planeta. Centríolos nos polos, os cromossomos estão no equador, formando a chamada placa equatorial. Então, a metáfase ela é caracterizada pelos centríolos nos polos, formando as fibras do fuso, e os cromossomos alinhados na placa equatorial. Beleza? Depois da metáfase, o que a gente observa é a separação do material genético. Porque eu sou um cromossomo duplicado aqui, com 2 cromátides. Vem um fio, liga aqui, que é uma fibra do fuso, outro liga aqui, outra fibra do fuso e, me rasga ao meio, duplicando os centrômeros. Então, na anáfase, eu puxo uma cromátide para lá, outra para lá. É importante que você entenda que a anáfase mitótica faz a separação
das cromátides irmãs. E você reconhece graças à movimentação. Concorda? Se eu pego um barbante e puxo aqui para cima, ele forma, né, esse Vzinho assim. Por quê? Porque isso aqui está indicando movimento. Ana significa movimento. Então a anáfase mitótica, ela é responsável pela separação das cromátides irmãs. Cara, tu tem que guardar isso. E assim a gente chega na telófase. Ó, telófase, logo a divisão terminou. Porque a telófase é meio que o inverso da prófase. Na prófase, desapareceu o carioteca e o nucleolo. Na telófase, reaparecem a carioteca e o nucleolo. Na prófase, a cromatina frouxa se enrolou em cromossomos. Na telófase, os cromossomos se desenrolam em cromatina. E por fim, os citoplasmas se separam, né? Eles vão aqui, ó, para poder separar as duas células filhas, onde essa divisão dos citoplasmas é chamada de citocinese ou citodiérese. Quando terminar a citocinese, você vai ter a formação de duas células filhas que tem, ó, 1, 2, 3, 4 cromossomos. 1, 2, 3, 4 cromossomos que são idênticas a essa célula-mãe que também tinha 4 cromossomos. Lelê?